Podemos começar. Ok, então, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo até ao Porto para participar neste seminário. Procurando respeitar os tempos, já começamos com um bocadinho de atraso, eu daria imediatamente a palavra ao primeiro orador deste congresso, que é o Sr. Presidente da CAP, Engenheiro Eduardo Oliveira e Sousa. Portanto, tem 4 minutos com uma tolerância de 1. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu gostaria, obviamente, de começar por agradecer à Universidade, à Faculdade de Engenharia do Porto, a organização e o convite para estar aqui, em particular ao Sr. Professor Hervé de Magalhães e Eugênio de Oliveira, que tiveram a amabilidade de se deslocarem em Lisboa de propósito para nos convidarem para participar hoje aqui nesta interessantíssima conversa, que eu creio que é isso que aqui venho fazer, porque se há alguma coisa de inteligência artificial eu sei, é que não sei nada de inteligência artificial. Sei que existe, sei que a uso, sei que tiramos partido dela, sei que é uma ferramenta que está presente muito para além daquilo que possamos, à partida, imaginar naquilo que é o setor agrícola, mas, de facto, não é um assunto que, em termos da sua consistência mais profunda, conforme foi objeto da conversa anterior, nós possamos, ou eu pessoalmente, possa tecer grandes considerações. De qualquer das maneiras, eu vejo o caminho que a humanidade está a percorrer no sentido de que é algo com que nós temos que lidar, assim como surgiu a eletricidade há 100 anos atrás e a internet há uns anos atrás também, também umas e outras têm riscos associados. Quando utilizados no mau sentido, a cadeira elétrica é o exemplo de uma utilização contrária, talvez, ao inventor da eletricidade, que pensou mais seguramente na iluminação das casas e depois disso no aquecimento e outras coisas do género. Hoje em dia, a mobilidade. E a internet também tem os seus riscos e, por isso, a inteligência artificial não há de ser diferente, mas isso constituirá a matéria de quem tem que estudar essas matérias. Para mim, e para acabar este preâmbulo, há um enorme se que me preocupa. E esse sim um pouco diferente daquilo que eu referi em relação à eletricidade ou à internet. É saber se poderá um dia a inteligência artificial ganhar vida própria, conforme também já há pouco aqui foi referido. Esse é um novo dado, aquele exemplo do computador que ganhou ao campeão do mundo e que depois, na entrevista, o programador disse que o robô ganhou porque fez bluff, mas ele, quando o programou, não lhe programou a forma de fazer bluff, o que significa que ele adquiriu, durante o jogo, a capacidade de fazer bluff. Esse é, talvez, o tema, ou a nuvem, que me preocupa. Mas, no âmbito da agricultura, eu gostava de fazer 2 referências, não tenho tempo para mais, para as pessoas terem um pouco já a ideia do que é que se passa. Uma delas relacionada com o problema da mão de obra. Como sabem, hoje em dia, para determinadas tarefas na agricultura, existe uma carência de mão de obra. A agricultura associada à colheita manual de frutos tem, neste momento, que recorrer a milhares de trabalhadores que vêm de geografias distantíssimas, do Nepal, do Paquistão, que vêm para Portugal por períodos, por determinados períodos sazonais, para desempenharem funções manuais. Mas já existem computadores associados a robôs que, com a evolução da inteligência artificial, conseguem, por exemplo, um Moto 4, que toda a gente sabe o que é, equipado com um braço, consegue percorrer um intervalo de 2 linhas de macieiras, e imaginem que uma linha é de macieiras golden, que são amarelas e verdes, e do outro lado as maçãs são vermelhas, as maçãs sparkling. Pois o robô consegue colher com um braço apenas qualquer coisa como 100 frutos por minuto, deixando nas árvores as que não estão em condições de serem colhidas
e desprezando as que têm defeito. Quando esse robô tiver 3 braços, 4 braços, estas coisas começam a ter outro tipo de funções. Também há um robô que já funciona, por exemplo, já estou a chegar ao fim. Então eu vou terminar com outro exemplo, que vem escrito naquela minha introdução. Poderá haver alguma semelhança entre um tomate e um Ferrari? Pensarão, ambos são vermelhos. Pois eu posso garantir-vos que hoje há mais tecnologia na produção de um tomate do que na produção de um Ferrari. Desde a preparação do terreno, tratores sem condutor, controle via satélite de sondas que interpretam o teor da umidade no solo, a forma como a planta respira, a forma como a temperatura evolui. Tudo isso hoje é interpretado através de inteligência artificial e que informa quem tem poder para decisão sobre se deve regar, se deve fazer um tratamento, se deve antecipar colheita, etc, etc. Ou seja, trabalhar num robô que faz uma máquina que é um ser inerte, como é um Ferrari, é uma coisa. Trabalhar numa planta, que é um ser vivo, que tem que interpretar elementos de nutriologia misturados com biologia, é outro nível de inteligência artificial que já existe, que se pratica e que o futuro vai aprimorar. Ficarei para as trocas de impressões. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir ao representante da CIP o favor de não fazer agradecimentos, porque senão fica sem tempo para a sua apresentação. Está bem? Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Começo por indisciplinadamente desrespeitar o pedido, mas vou de facto direto ao assunto, então, porque temos muito pouco tempo e não começando por um agradecimento, tenho que começar por um pedido de desculpa, porque de facto a minha síntese vai ser grosseira, inevitavelmente, sobre um tema com esta complexidade e importância para todos nós. Mas eu diria que do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista CIP, e respondendo diretamente à questão de como podemos aproveitar, no fundo, esta oportunidade, que eu acho que é uma grande oportunidade que temos pela frente, eu distinguiria entre uma visão micro e uma visão macro. Do ponto de vista micro, aquilo que cada um de nós, enquanto agentes sociais, agentes económicos, enquanto empresas, enquanto organização, poderemos potenciar desta imensa oportunidade, eu diria que aquilo que precisamos, em primeiro lugar, é de muita audácia, se quiserem, coragem, espírito de risco ou sentido de risco. E aproveitar aquilo que é muito português, genuinamente português, tem a ver com a nossa flexibilidade cognitiva, que, dito de uma outra forma, poderemos qualificar como desenrascanço, onde nós somos, de facto, os melhores do mundo. E, de facto, é uma grande oportunidade esta nossa capacidade de adaptação. Nós, normalmente, não conseguimos antecipar, e, portanto, este é o grande desafio. Temos de antecipar o que aí vem e sermos, de facto, os primeiros, porque a corrida é global, e os primeiros a chegar e aproveitar estas oportunidades vão ser, de facto, os que mais vão retirar proveito da mesma. Do ponto de vista macro, eu diria 5 pontos, de forma muito sintética e telegráfica, 5 pontos que me parece que faz sentido nós, todos enquanto sociedade, e portanto uma palavra especial se calhar para os poderes públicos, que têm aqui responsabilidades acrescidas, como nós podemos potenciar esta oportunidade. Em primeiro lugar, criação de um ambiente económico favorável à digitalização, à robotização, à inteligência artificial. Isto pode ser feito de muitas formas, com incentivos a fundos específicos, com a remoção de bloqueios, às vezes basta isso, ou a potenciação de sinergias, por exemplo, facilitando o acesso a dados e a partilha desses mesmos dados. Segundo dedo, se quiserem desta mão, segundo dedo, requalificação de quadros. É fundamental, e aqui o Estado tem um papel crítico, apostar fortemente na requalificação de dados, de pessoas, desculpem, quer seja na matéria dos chamados digital skills, portanto das competências mais básicas digitais, até à especialização na própria inteligência artificial. Terceiro dedo, aposta na investigação aplicada. E aqui aquilo que tem que ser o papel das sinergias entre academia, centros de investigação e empresas, indústria do outro, é absolutamente fundamental. Temos aqui de dar um salto gigantesco para aproveitarmos também este ponto. Quarto, regulação. E aqui é insubstituível o papel do Estado, acho que todos concordaremos deste ponto de vista, e não é fácil encontrar um equilíbrio, do ponto de vista da regulação, entre aquilo que vai ser necessário do ponto de vista da escalabilidade,
Portanto, vamos ter que ganhar escala, por exemplo, no acesso aos dados, isso é evidente, mas, por outro lado, nós temos de ter muito cuidado com a concentração que possa existir em torno do domínio destas áreas, que são também perigosas. Concentração essa que é naturalmente muito perigosa. Quinto, assegurar, este talvez seja o maior desafio de todos, não é? Assegurar que tenhamos uma inteligência artificial ética e segura. E este é talvez o desafio mais difícil, que nos deve interpelar a todos mais, talvez nesta fase, mas nós todos temos de pensar, e eu tenho dito muitas vezes, nós muitas vezes neste tipo de conferências falamos daquilo que a tecnologia hoje pode fazer por nós, não é? Que já ouvimos aqui ainda agora exemplos muito interessantes, não é? Mas é a altura de não olharmos só para aquilo que a tecnologia pode fazer por nós, mas olharmos para aquilo que a tecnologia deve fazer por nós. E isso temos de ser nós a definir, não vão ser as máquinas a definir por nós, não podem ser as máquinas a definir por nós. E, portanto, eu julgo que, deste ponto de vista, era a mensagem essencial que queria para dizer e acho que cumpri quase como um autómato, digamos assim. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Quase como um autónomo. Eu sou o Dr. António Condé Pinto, por favor. Tá. Muito obrigado, em nome da Confederação de Turismo Português. Talvez gostasse que começasse por, enfim, de partilhar uma notícia interessante que vi recentemente e que veio do Japão. Há uma cadeia de hoteleiras japonesa, NNA, que é considerada uma cadeia piloto na robotização. Os seus hotéis têm em média 150 quartos e ela afirma que em cada hotel tem 7 pessoas a trabalhar e utiliza 140 robôs. Só podemos ser recebidos facilmente por uma ou por um robô, ou até por um boneco se tivermos uma criança na família. Essa cadeia hoteleira acabou de anunciar uma reestruturação profunda que passa pelo despedimento de 50% dos robôs, porque considera que estão a criar mais problemas do que soluções. Esta notícia é muito interessante porque vem ajudar, enfim, a dar alguma razoabilidade a muitas profecias que há sobre o futuro da robotização e da inteligência artificial. Certamente que o turismo, como sendo uma atividade que lida muito com as relações humanas e com as pessoas, encara todo este tema com bastante precaução. Mas também é verdade que nós temos encontrado na nossa área de atividade uma evolução muito significativa ao longo dos últimos anos, de que todos nós beneficiamos já. É evidente que todo este desenvolvimento, sobretudo a robotização, será muito bem-vinda pelo setor em muitas áreas, sobretudo aquelas que não contactam diretamente com o público, com as pessoas, e que poderiam ser uma ajuda muito importante do ponto de vista económico e operacional para as empresas. Num pequeno parênteses, qualquer hotel anseia muito pela chegada da robotização ao setor da limpeza de quartos, por exemplo. Mas há uma outra área enfim, que é já uma relação intermédia com os clientes, onde essa evolução tem sido muito curiosa. Nós hoje conseguimos, sem nenhuma interação com qualquer pessoa, simplesmente com a máquina, podemos fazer todo o planeamento e reserva de uma viagem, não é? Desde a compra do transporte, o alojamento no hotel e assim sucessivamente. Podemos até escolher o lugar no meio de transporte e podemos até fazer o check-in. Curiosamente, esta figura do check-in é interessante porque não é possível ainda ser feita à distância nos hotéis. E eu acho isto curioso porque, no fundo, o que está aqui em causa não é certamente por questões tecnológicas nem por questões de custo. A cadeia japonesa veio mostrar que é possível que isso seja feito, mas vem chamar aqui a atenção para um aspecto que é importante, que é em que medida é que as empresas avaliam a oportunidade de introdução da robotização de certas operações na sua relação com o cliente. Diria que as cadeias hoteleiras não estão neste momento interessadas em dar ao cliente um poder que é delas, que é o de decidir onde é que o cliente há de ficar, que espaço é que o cliente há de ocupar na sua empresa. Vemos, por outro lado, que há áreas em que esta matéria tem evoluído muito significativamente, nomeadamente daquilo que chamamos os robôs de relações públicas, os chats de informação turística, onde é muito frequente e onde há desenvolvimentos muito significativos. Mas também é curioso, por outro lado, que não obstante as múltiplas iniciativas, muitas até aqui no Porto, com este boom turístico, do desenvolvimento de aplicações para ser utilizadas pelas pessoas que visitam a cidade, não obstante isso, todos os dias de manhã, quem passa pela Praça da Liberdade, vê os guarda-chuvas coloridos dos guias turísticos a ficarem sucessivamente cheios de pessoas. Portanto, quer dizer que, não obstante todas as ferramentas que estão à disposição dos consumidores, há, de facto, um conjunto de atividades em que nós esperamos e continuamos
pretendemos continuar a vivê-las na base da relação com as outras pessoas. Portanto, neste sentido, eu diria que o turismo olha com prudência, mas com grande abertura para todo este imenso mundo que está à nossa frente. Na certeza, porém, que de facto o futuro vai ser sempre construído por nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Tiago Cunha, CGTP Intersindical. Muito boa tarde a todos. Começar por agradecer em nome da CGTP o convite que nos foi feito para participar nesta iniciativa e também dar já aqui nota do debate que já podemos assistir, que já retiramos com muito proveito um conjunto de informações, de experiências, de reflexões sobre esta questão da inteligência artificial. Uma das primeiras questões que nós gostaríamos aqui de trazer tem exatamente a ver com o contexto com o contexto económico e social em que nós estamos a fazer este debate. Ele surge no quadro de uma crise profunda do sistema, com taxas de crescimento ao longo da última década, de crescimento económico das últimas décadas, com uma tendência sempre decrescente, uma grande dificuldade de aumentar produtividades e de aumentar taxas de crescimento da nossa economia, uma economia marcada essencialmente pela estagnação e, em alguns casos, pela recessão. Um quadro também de grandes desigualdades sociais, em que 1% da população mundial detém 99% da riqueza, de desemprego, de precariedade, um conjunto muito vasto de problemas com que o sistema se confronta. Esta questão da quarta revolução industrial, onde se insere, em parte, esta questão da inteligência artificial é colocada no Fórum de Davos e não pode, na nossa perspectiva, ser desenquadrada desta necessidade que o sistema tem de encontrar formas de superar um momento de estagnação profunda pelo qual tem atravessado. Se quisermos, e também conforme já aqui foi dito na primeira parte do debate, nós não estamos aqui confrontados com novos problemas. No fundo, estamos aqui confrontados com os mesmos problemas que podem ser ou não exponenciados. Isto remete-nos para a segunda parte do problema e que o Sr. Padre Anselmo também já referia, que é a inteligência artificial para quem e ao serviço de quem. Porque nós falamos, quando isto é colocado em cima da mesa, nós ouvimos dizer que vão desaparecer empregos. Mas aquilo com que os trabalhadores são confrontados é com o aumento da carga de trabalho. Vem-nos dizer que vai ser possível otimizar o processo produtivo, organizá-lo de uma forma mais inteligente. Mas aquilo que nos vem do lado patronal é uma exigência de flexibilização dos horários. É as 24 sobre 24, os 7 dias sobre 7 dias, os negócios que se expandem de uma forma que tem muito pouco de inteligente e pouco de racional e que tem muito do acentuar das contradições. Vemos até no quadro do desenvolvimento do pensamento científico esta necessidade muito grande que o Gil, eu depois não consegui apanhar o segundo nome, mas foi o participante que colocou a primeira questão, colocou esta necessidade muito grande do próprio a comunidade científica desenvolver o seu estudo de uma forma independente e um garrote, uma asfixia financeira que é feita às instituições, que as empurra muitas vezes para o financiamento por entidades privadas e que condiciona, de certa forma, o próprio caminho do desenvolvimento. Isto coloca-nos a outra questão, que é para onde caminha muito do desenvolvimento tecnológico. E aquilo que nós verificamos é que muito do desenvolvimento tecnológico é não só promovido, como depois encaminhado e desenvolvido com o objetivo do lucro e não tanto da satisfação das necessidades das populações. E, por outro lado, também, para a indústria militar, no debate, não tanto nas apresentações que foram feitas, mas mais até no debate, saiu muito esta preocupação que nós partilhamos da questão da guerra e da instrumentalização da tecnologia para a indústria militar. Mas nós, na CGTP, quando olhamos para este momento histórico que estamos a viver, olhamos-lo essencialmente como uma potencialidade. Desde logo, porque rejeitamos falsas inevitabilidades. Do desemprego, disto, daquilo, rejeitamos-las à partida. Tudo o que seja falsa inevitabilidade, nós rejeitamos. Depois, porque todo o progresso científico que nós estamos aqui a falar é, desde logo, fruto do trabalho científico, mas é o trabalho que está a criar este desenvolvimento todo. São os seres humanos, é o trabalho organizado, é a nossa experiência que está a organizar. E depois colocamos a questão do desenvolvimento científico como tendo que estar umbilicalmente ligado à satisfação das necessidades. A OIT comemora agora os 100 anos. No quadro do seu 150º aniversário, vai fazer uma conferência sobre o futuro do trabalho. E nós vamos estar a discutir o futuro do trabalho num quadro em que a duração do tempo de trabalho é aquela na qual a Carta da OIT
reivindicava, é mesmo, são as 8 horas, está há 100 anos atrás. Portanto, há um conjunto de desenvolvimentos e de progressos científicos, uma quarta revolução agora, e que temos que potenciar para reduzir o tempo de trabalho. Acabava só com 2 ideias também muito sintéticas sobre como é que achamos que o país se deveria preparar. Desde logo, não desperdiçar todo o investimento que tem sido feito na comunidade científica. Foram dados aqui exemplos de pessoas que tiveram que emigrar ou que emigraram por opção. Mas a carreira dos trabalhadores científicos e a garantia de uma carreira que lhes garanta condições para ficar em Portugal, para nós é uma questão essencial. Não podemos desperdiçar esse investimento. E depois o Estado tem que ter aqui um papel central, desde logo através de um setor empresarial do Estado forte, que permita... Nós lembramos-nos, por exemplo, da Portugal Telecom, que ele tinha de potencial e que foi retirado. Acabaria com uma última ideia, que é esta necessidade imperiosa de nós não aceitarmos aquilo que nos é apresentado como uma inevitabilidade, mas este poder grande que o ser humano tem, que é da transformação da realidade, e que neste quadro se coloca, como, para nós, com a maior premência, ou com a mesma premência que se colocava no passado. Portanto, há aqui uma necessidade muito grande de transformar a sociedade para que estes ganhos sejam socialmente partilhados. E não... Obrigado, muito obrigado. Doutor Nathaniel Araújo, pedido desculpa porque o currículo que está é do Secretário-Geral. Boa tarde a todos. Em nome da UGT agradecemos também, obviamente, o convite. O currículo que aí está é bom, mas não é o meu. Eu hoje quero levar daqui as experiências e não o currículo não é meu. Bom, hoje estamos perante um novo modelo laboral e social caracterizado pelo aumento da individualização das relações sociais, da insegurança e da precarização laboral. E amanhã o mundo laboral será igualmente marcado pela automatização, pela robotização, pela tecnologia digital e pela inteligência artificial. Os efeitos da inteligência artificial vão alargar e amplificar os efeitos da digitalização da economia nos mercados de trabalho. E a maior preocupação social relativa a esta transformação é o agravamento das desigualdades, que conduzirá a um aumento das tensões sociais. Os vários estudos sobre o impacto da IA no mercado de trabalho apontam para a eliminação de milhares de postos de trabalho e tornar obsoletos um número enorme de profissionais. Contudo, muitos outros empregos irão surgir. E é preciso encontrar novas soluções, novas respostas para os novos desafios. As profissões emergentes irão exigir aos trabalhadores capacidades e conhecimentos muito diferentes daquilo que pediam as antigas. Torna-se cada vez mais importante que os trabalhadores tenham ações de formação ligadas à sua atividade profissional. É necessário que tenham ações de formação nas soft skills, comunicar, colaborar, ter pensamento crítico, inovação criativa e confiança para arriscar, inteligência emocional e flexibilidade cognitiva. Estas são, do nosso ponto de vista, uma reflexão que já iniciamos. O impacto transversal da IA e as FIAs/lideranças. Com a IA não está apenas em causa a eliminação do emprego pouco qualificado, como no início desta discussão, não era do dia de hoje, mas quando se começou a discutir muito estes assuntos, se pensava. Os profissionais altamente qualificados também estão a começar a sentir o efeito da IA nas suas atividades profissionais. Se observarmos a economia das plataformas Google, Facebook e YouTube e o seu modelo de funcionamento, percebemos que há milhares de profissionais em todo o mundo para quem a figura mais próxima do chefe é um algoritmo, que diariamente lhe atribui tarefas e verifica os resultados. Para a chefia cujo objetivo seja a gestão de equipas, distribuição de tarefas e controle de resultados, a IA, qualquer algoritmo, é a melhor solução. É rápido e eficaz a fazê-lo e dá um feedback imediato aos trabalhadores. Isto representa, obviamente, um enorme desafio em termos culturais e sociais para o mercado laboral. E é errado pensar-se que a IA nunca substituirá os líderes porque não tem emoções. E hoje também já falamos sobre isso. Uma das áreas onde a tecnologia está a conquistar maiores avanços é exatamente na replicação de comportamentos e emoções humanas em máquinas e na automação das emoções. Os processos de tomada de decisão mais céleres, distribuição de trabalho, gestão de equipas mais eficaz, acompanhamento de resultados mais rápido, diminuição significativa do risco de discriminação em contextos laborais são algumas das vantagens atribuídas à automação das lideranças. Caso isto aconteça, ocorrerá inevitavelmente uma alteração dos contextos de trabalho e das relações laborais. O último ponto que queria partilhar, a relação humano-máquina. A interação entre o trabalhador e a máquina inteligente será diferente e as práticas de gestão poderão conduzir no limite a novas formas de opressão e exploração dos trabalhadores. Deve ser estabelecido, em matéria de ética, para a IA, limites claros nas interações entre os trabalhadores e as máquinas inteligentes, para que os seres humanos nunca estejam ao serviço das máquinas. Essas orientações para a utilização do sistema de IA devem atender ao seguinte: ao recrutamento, à avaliação e à gestão administrativa dos trabalhadores, à saúde, segurança e melhoria das condições de trabalho,
proteção dos deveres e das liberdades relativas ao tratamento dos dados dos trabalhadores, do respeito dos princípios da não discriminação. A aplicação das orientações sobre as questões de ética no domínio da IA deve ser acompanhada e esse papel de acompanhamento ou de vigilância poderá ser atribuído a um observatório europeu para a ética dos sistemas de IA, inclusivamente nas empresas. Os criadores das máquinas inteligentes devem receber formação no domínio da ética para evitar que surjam novas formas de terrorismo digital, em que o ser humano fique relegado para a execução das instruções das máquinas. Deverão ser combatidos e evitados os aspectos negativos da revolução tecnológica em curso, tais como o menor crescimento do emprego que verificamos, concentração do poder da riqueza em poucas empresas, diminuição da classe média, polarização da sociedade entre um número reduzido de trabalhadores no topo de escala e um grande número no fim de escala, e além disso deverá ser feito o reforço do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para que esse possa beneficiar os trabalhadores despedidos e os trabalhadores por conta própria cuja atividade tenha cessado devido à digitalização da economia. Um debate sobre a questão do financiamento dos orçamentos públicos e dos sistemas de proteção social também são importantes, onde deveria incluir a questão da redistribuição dos benefícios da digitalização. E ainda, um programa europeu abrangente para a IA. Eu peço desculpa pela forma expositiva que o fiz, mas quis partilhar algumas preocupações e reflexões que fiz para o dia de hoje. Terminando, dizendo que a central sindical que represento e todos os sindicatos, nesta matéria e em outras matérias, são por vezes muito reativos. Nesta matéria deverão ser parceiros no desenvolvimento económico, no desenvolvimento também da IA, para que de alguma forma nós consigamos todos juntos alcançar melhores resultados na implementação da inteligência artificial. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer os oradores desta primeira parte que me dispensaram de chamar a atenção para o relógio. Eu espero continuar assim e passo a palavra imediatamente à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer o convite endereçado e tentar fazer esta intervenção inicial nos tempos que foram efetivamente solicitados, pese embora a complexidade da própria reflexão e deste tema que aqui nos convocam para conversar um pouco. Já aqui foi também explanado, no fundo, o contexto económico e social em que se dá esta chamada quarta revolução científica e tecnológica, em que efetivamente há necessidade do capital na restauração dos seus próprios lucros e que também a partir desta revolução o pode fazer, sendo que nós temos efetivamente o entendimento que os desenvolvimentos científicos e tecnológicos são das maiores conquistas da humanidade, estejam eles ao serviço da melhoria das condições de vida das pessoas e são efetivamente das maiores conquistas da humanidade. As questões que se colocam no nosso entender sobre esta revolução científica e tecnológica em curso e no qual se insere também aqui a inteligência artificial, entre muitas outras, é efetivamente saber quem detém e quem é proprietário de todos estes meios. A quem se destina este desenvolvimento e este progresso tecnológico, a quem se destina a inteligência artificial. Quem ganha com a inteligência artificial, com o seu desenvolvimento, com a sua disseminação? Será que são os mesmos que estão a ser o motor desta quarta revolução industrial, que são os mesmos que estão ou não a dinamizar o atual sistema económico e financeiro? Será que isso tem influência também, no fundo, de a quem serve esta própria quarta revolução industrial? Há naturalmente avanços tecnológicos que se estão a operar a grande velocidade e que convocam também à reflexão de todos nós, pelos impactos significativos que têm na sociedade e também pelos impactos que têm na organização do trabalho. A questão que também se coloca e que também é importante aqui trazer para reflexão é que os progressos tecnológicos têm sido muitas vezes pretexto para, em nome da competitividade, da concorrência, da globalização, da internacionalização, impor cada vez mais políticas de exploração da força do trabalho. No momento em que houve já vários desenvolvimentos tecnológicos, científicos e em que há
um caminho de progresso tecnológico, continuamos a ter degradantes condições de trabalho em muitos locais, continuamos a ter situações de precariedade, desde logo no sistema científico e tecnológico nacional, impõem-se ritmos de trabalho cada vez mais intensos, pese embora haja desenvolvimento tecnológico que os permitiria aliviar, e exigem-se disponibilidades de horários e flexibilização de horários e alargamento de horários, quando o caminho podia ser exatamente o contrário. E, naturalmente, que isto é uma matéria que também deve, de alguma forma, vir para reflexão neste debate. O problema não é o progresso tecnológico em si, não é a inteligência artificial em si, aliás, como já foi também abordado no painel anterior, é sim o uso que é dado a esse progresso e quem beneficia com o mesmo. E este é também um dos problemas centrais, que é o da apropriação dos ganhos do desenvolvimento tecnológico pelo capital monopolista, pelo capital multinacional, e uma apropriação que se alarga às mais diversas áreas da nossa vida coletiva. O problema, no fundo, é saber, como disse, a quem serve e ao serviço de quem está todo este desenvolvimento tecnológico, se fica nas mãos de uma minoria cada vez mais restrita, mais rica e mais poderosa, ou se é colocado ao serviço do ser humano, do desenvolvimento geral, das necessidades e da melhoria das condições de vida. Se serve para libertar a humanidade em harmonia com a natureza, ou se serve para uma minoria exercer o seu domínio, o seu controlo e a sua subjugação. Se está ao serviço de alguns ou se está efetivamente ao serviço dos trabalhadores e dos povos do mundo. A inovação, a ciência e a tecnologia são naturalmente oportunidades para criar riqueza e para distribuir riqueza, e o entendimento que nós temos é que o caminho que tem que ser feito é de efetivamente fazer o desenvolvimento, construir o desenvolvimento científico e tecnológico ao serviço das necessidades do país, ao serviço do desenvolvimento económico e do progresso social, e também, naturalmente, valorizando aqueles que produzem a investigação que também é feita no nosso país, os investigadores científicos e todos os profissionais da investigação, mesmo para terminar, tendo um sistema científico, tecnológico e nacional robusto e que responda às necessidades de desenvolvimento do país. Obrigado. Sr. Deputado Ana Coreta Correia, faz favor. Muito obrigado. Também saltando os cumprimentos e tentando ir direto ao assunto, creio que depois da diversidade dos contributos e, no fundo, daquilo que são as nossas grandes preocupações, eu creio que é difícil adiantar muito mais àquilo que já foi dito. A primeira questão, talvez, tomar consciência de que, por um lado, se a inteligência artificial é já uma realidade com a qual nós já convivemos, e provavelmente muitos de nós sem ter consciência disso, mas com a qual já nos confrontamos em muitas das áreas do nosso dia-a-dia, ferramentas e instrumentos que nós temos ao nosso dispor, mas depois, por outro lado, quando nos apercebemos da sua real dimensão, da vida que está a ganhar, a inteligência artificial é uma realidade, mas é também uma grande interrogação ainda em relação ao futuro. A dimensão da sua aplicação ao nosso dia-a-dia, à economia, à nossa vida, levantam-nos grandes questões e tem qualquer coisa de assustador. A inteligência artificial, sendo uma enorme oportunidade, todos nós estamos de acordo, com ferramentas extraordinárias, a dimensão de alteração e, no fundo, de fora de controle com que ela surge, ela representa também com um sentido ameaçador. Eu creio que isto é próprio das grandes revoluções. As grandes revoluções começam-se por se impor por si como uma realidade e depois lançam também enormes interrogações. E esse é que é o nosso papel enquanto instituições da sociedade civil, da academia. Nós temos a obrigação de pensar isto e de procurar as melhores respostas que estejam à altura deste grande desafio que se coloca não apenas em termos individuais, mas sobretudo em termos da humanidade, neste momento em que nós estamos a viver. Eu creio que não é demais invocar aqui uma imagem que creio que é muito feliz do professor Adriano Moreira. Diz o professor Adriano Moreira, frequentemente, que as mudanças, as grandes mudanças, exigem núcleos muito consistentes de estabilidade. É um pouco como o eixo da roda, a imagem dele. O eixo da roda, porque a roda para se movimentar, para percorrer quilómetros, para percorrer todas as distâncias, ela precisa de um eixo estável.
E o eixo estável é aquilo que assegura a nossa capacidade de vivermos em mudança e em estabilidade. Ora, o momento da dimensão da mudança com que nós estamos a viver, dos desafios que nos estão a colocar, colocam-nos também o grande desafio de nós sermos capazes de identificar qual é o nosso eixo, qual é o eixo que nos faz, enquanto humanos, qual é o eixo que nos prepara para enfrentar as interrogações, as ameaças e também as oportunidades. E sem dúvida que aqui há um grande apelo à ética, que já aqui foi partilhado por muitos, sem dúvida que nós temos que ter em nós uma grande consciência que, por mais potencialidades que a inteligência artificial nos abra, por mais dimensões que nos potencie, no final do dia é sempre ao serviço da humanidade, é sempre ao serviço da pessoa em si considerada que nós temos que ter a capacidade de dispor destes instrumentos. A ética é absolutamente indispensável na forma como nós encaramos a inteligência artificial e uma aplicação muito concreta, também procedimental, para que não seja apenas filosófica ou digamos assim, com recurso aos princípios. Eu creio que no domínio laboral nós também temos que fazer um apelo muito importante ao diálogo social tripartido. Aquilo que foi a herança dos últimos 100 anos, e nós temos a OIT a comemorar 100 anos, aquilo que é a capacidade de entidade patronal, trabalhadores e governo serem capazes de juntos procurarem as melhores soluções. Devo dizer, a este propósito, que em Portugal tenho algum receio que alguns sinais desta maioria não acentuem suficientemente e, pelo contrário, ataquem um instrumento que, para mim, é da maior importância numa altura em que nós estamos a encarar grandes mudanças e grandes desafios. Diria também, ao encontro de outras questões que aqui já foram trazidas, que, sem dúvida, que a capacidade de qualificarmos quadros, hoje num quadro de grande mudança, a formação é absolutamente decisiva, porque se fala muito em destruição de postos de trabalho, também se fala muito, nós temos um documento, por exemplo, da OIT, com cerca de um mês e meio, de janeiro, onde se fala da criação de novos postos de trabalho que a tecnologia permitiu, mas que obrigam, que são fortemente exigentes na necessidade de se repensar. Hoje em dia as carreiras são feitas de muitas rupturas e é absolutamente decisivo que nós ajudemos as pessoas, que nos ajudemos uns aos outros a repensarmos, a termos formação e a termos a capacidade de nos adaptar. E para terminar, porque estamos precisamente nos 5 minutos, eu diria que o conceito que também a OIT faz apelo da soberania do tempo dos trabalhadores. Aqui fala-se muito das exigências aos trabalhadores de tempos adicionais de trabalho e isso é negativo, mas há uma ideia que é importante, que é os trabalhadores poderem se adequar e compatibilizar. Há ferramentas hoje que ajudam os trabalhadores a compatibilizar a sua vida profissional, a sua vida familiar e a sua vida pessoal, e isso é extraordinariamente positivo. E também, por fim, a regulação, que deve ser vista num prisma não só nacional, mas também internacional, porque este fenómeno é um fenómeno de natureza global e a regulação nacional não é suficiente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Cumprimentar a organização, a FEUP. Este debate é importantíssimo para nós darmos contributos, mas para recolhermos também opiniões sobre uma matéria fundamental. E em 4 minutos deixar 4 tópicos diferentes sobre preocupações/soluções. Uma primeira sobre o Big Data, a forma como nós todos somos fornecedores de dados para as grandes empresas depois programarem, testarem, aprenderem e, acima de tudo, darem corpo aos seus sistemas de inteligência artificial. E como claramente isso tem alguns problemas associados. Um problema de afunilamento de identidades, que muitas das vezes nós vemos mais facilmente acontecer até nas redes sociais, com os algoritmos a padronizar em função daquilo que entende ser os nossos interesses, aquilo que nos mostra, e, como se foi dito no painel anterior, ser um eco, uma caixa de ressonância das nossas opiniões, retirando contraditório, retirando confronto com outras opiniões e, por isso, desqualificando também a nossa democracia, porque a democracia vive nesse confronto de opiniões. Uma segunda ideia desta Big Data é que, de facto, há uma apropriação
destes dados sem um pagamento ou um retorno para os produtores destes dados. Por exemplo, a Google não paga nada a Portugal pelo facto de utilizar os dados de milhões de portugueses na padronização dos nossos comportamentos, dos nossos interesses, na publicidade dirigida que vende, nos serviços em cima desse conhecimento que vende a empresas terceiras, não paga nada por esse serviço em particular e, como nós vemos, isso permite também uma concentração brutal de riqueza naqueles que têm todos estes pontos de recolha de informação. Para responder a este problema, nós lançamos uma primeira pedra e temos um projeto de lei já a ser discutido no próximo dia 20, que visa exatamente exigir à Google e outros destes gigantes da economia digital o pagamento de impostos por estes serviços em Portugal, por isso pagar onde é criada a riqueza, dando um retorno para o país onde essa riqueza é criada. Segundo aspecto, a repartição da riqueza e do trabalho. E numa primeira fase, numa lógica individual. Parece claro que em todas as discussões que nós temos sobre a inteligência artificial se fala numa supressão de tarefas a executar por humanos. Podemos tentar dourar a pílula e dizer que há uma supressão de tarefas e não há uma supressão de empregos. Mas, na verdade, nenhum de nós acredita que isso seja verdade. Haverá uma supressão de empregos e dizem as estatísticas, na melhor das hipóteses, uma criação no mesmo patamar de empregos no mesmo número. Ora, na melhor das hipóteses, também creio eu que nenhum de nós tem perspectiva que isso aconteça. O que é que nós devemos então defender como evolução social para acompanhar esta mudança no mundo do trabalho? Uma repartição do trabalho. Ou nós nos conformamos com uma criação brutal de um contingente enorme de desempregados, coisa que nós não nos conformamos, então devemos ter, para haver uma redistribuição de riqueza, também por via do salário, uma repartição do trabalho, o que significa, entre outras coisas, uma redução da jornada de trabalho, o que é algo perfeitamente plausível no momento em que a economia nos ajuda a produzir mais e, acima de tudo, muito melhor, de forma muito mais eficiente, e por isso, se nós, num curto espaço de tempo, conseguimos produzir mais e melhor, então, para haver uma inclusão pelo mundo do trabalho, faz sentido nós caminharmos no sentido inverso das pressões que atualmente assistimos. Um segundo aspecto da concentração de riqueza, porque claramente nós temos, neste contexto, as grandes empresas a serem mais capazes de investir nestas alterações tecnológicas e como isso funciona muitas vezes naquela regra que nós conseguimos visualizar de uma forma mais simples, que é dos grandes a comerem os pequenos, isto é, dos pequenos não conseguirem concorrer com os grandes e nesta concorrência haver uma concentração de riqueza. Terceiro aspecto, que é uma consequência desta concentração de riqueza e de uma exportação de mais-valia do nosso país, de outros países, para as mãos de umas quantas empresas mundiais, é a erosão da base fiscal de tributação. Já vos falei há pouco que a Google não paga impostos sobre uma parte da atividade comercial que faz com riqueza produzida no nosso país, é factual. A União Europeia está a tentar responder a isto. A proposta que nós fazemos bebe nessa proposta que a União Europeia está a criar, a Comissão em particular, mas há aspectos vários que é necessário nós respondermos. Por exemplo, uma segurança social que está baseada ainda no retorno do salário, claramente está desadequada para um futuro em que há uma concentração em empresas com menor número de trabalhadores e, por isso, que contribuem menos para a segurança social. Tem que haver, portanto, uma adequação da forma tributária perante estas empresas e tem que haver uma nova forma de pensar a sustentabilidade da segurança social. E, para terminar, a preocupação com que resulta da já visível intervenção em processos democráticos. Há perguntas sobre se nós ainda estamos à espera da inteligência artificial, basta ver as diversas eleições que nós temos acompanhados à escala mundial e percebemos como a inteligência artificial já nos padronizou, já nos estudou, já nos mediu, já nos pesou e já demonstrou a quem tem poder de compra para o fazer, quais são os melhores argumentos que usam, que dão um retorno de voto para ganhar a confiança de determinadas classes sociais, faixas de interesse, etc. Ou, por outra forma, a melhor forma de retirar confiança à democracia, aos processos democráticos, à nossa vida em comum. E desse aspecto, as fake news é o mais abusivo de todos. E por isso, para terminar, esta para nós é uma das grandes preocupações e um desafio em aberto. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado José Magalhães, Partido Socialista. Obrigado. Também eu vos agradeço este convite e sublinho como é útil este debate para colocar a inteligência artificial na agenda. E, o que eu vos quero dizer são 4 coisas. Primeiro, o meu testamento vital. A seguir, o Por que não te calhas, Alexa.
a seguir os riscos reais e os fictícios, a seguir a vantagem da Europa, a seguir Imagine, e por essa altura o Sr. Doutor deve-me calar. O meu testamento vital, eu não me sinto particularmente impressionado com as questões de caráter apocalíptico, do tipo aprisionar a alma de um homem ou de uma mulher no disco duro de um belo computador. Mas caso isso venha a ser possível, gostava de declarar com o vosso testemunho que eu não quero ser aprisionado e quero manter o direito a ir beber um chá na Boa Nova. Ou seja, seria uma monstruosidade e uma aberração um tal aprisionamento. Segundo lugar, o Porco não tem calhas Alexa é uma história que me aconteceu. A minha neta queria que a Alexa lhe contasse a história da Peppa Pig e, portanto, disse que Alexa, play Peppa Pig song. E ela não playava nada, não tocava coisa nenhuma, etc, etc. Vai daí, por simplesmente, arrancou-lhe a ficha da eletricidade. E a Peppa a Alexa ficou tranquila, o que prova que há mecanismos tecnológicos de subordinação, mesmo da inteligência mais inteligente, aprisionada na garrafa. Os riscos já estão descritos, e são esses e outros, designadamente o risco de fosso tecnológico, e tudo é agravado por haver uma guerra tecnológica, que tem como polos a China, os Estados Unidos, a Coreia, e a União Europeia está a procurar ser um desses polos e a constituir-se em potência nessa corrida em curso. Não nos adianta nada vir para debates aqui na Faculdade de Engenharia citar o computador do Oak Ridge, se não tivermos um computador do Oak Ridge por aí, na Universidade do Minho, aqui na FEUP, num sítio qualquer, porque precisamos de um, e a Europa precisa de um, e aliás tem um programa de high computing e precisa de um computador desse tipo e precisa de o utilizar de forma partilhada. Portanto, temos de ter planos para a Europa. Estamos a caminho de os ter. Tivemos uma declaração conjunta em abril de 2018, temos um high-level group com 54 sábios e sábias, nenhum dos quais é português, infelizmente, a debater esta matéria, que partilha connosco. Teremos resultados revistos dos trabalhos que já produziu, e isso revela, é o meu quarto ponto, a vantagem da Europa. Ou seja, temos rumo, temos arrimo, temos filosofia, temos solo, que é o solo europeu, assente nos direitos humanos. Ou seja, dizer isto é já dizer muito, como aliás o Guilherme Oliveira Martins teve ocasião aqui de sublinhar. Quinto, Imagine. Ouve-se agora a canção do Lennon. Somos convidados a imaginar um mundo onde há lojas sem humanos vandalizadas, onde há ciberautomóveis despestados atingindo peões ou não, onde um erro de análise de um exame médico dá uma decisão errada, onde um concerto com um maestro robô é apopado, onde um robô intérprete na reunião em Kim Jong-un e o Presidente dos Estados Unidos em funções em 2030 dá conta do recado. Todas estas coisas não são uma imaginação delirante. São coisas perfeitamente razoáveis que vão acontecer no tempo daqueles que viverem o bastante para verem tudo isto, e não será necessário muito tempo. Em Portugal não há um Ministério Digital. A questão é transversal e, portanto, é tratada por vários departamentos sob a coordenação do centro do Governo, que é a Presidência do Conselho de Ministros. O documento guia está em elaboração neste momento. Podem encontrá-lo em incode2030.gov.pt e quem o ler percebe que ele tem densidade diferente nas várias áreas. Tem 19 projetos muito concretos na área da administração pública e do Simplex, tem a alusão a áreas também já densificadas, em áreas como a saúde ou o investimento em computação elevada, desenvolvida, supercomputação, etc., etc., está neste momento em discussão e aguarda a contribuição multilateral para poder ser aprovado formalmente a meio deste ano e depois implementado devidamente em sincronia com o Plano de Ação Europeu. Por último, é muito importante que as instituições acompanhem este debate e que o Parlamento, em especial, monitorize e participe neste debate. E não deixaremos de ter iniciativas nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado.
Senhora Margarida Mano, PSD. Muito obrigado. Eu tenho dois slides que podia depois só propor, não é preciso já, e agradeço muito a presença e iria aproveitar aqui para partilhar um pouco aquilo que foi um trabalho feito pelo Grupo Parlamentar do PSD nesta matéria, sobretudo refletindo numa área complexa, como todos aqui ouvimos, e em que pouco sabemos, sobre que diálogos e que desafios é que são verdadeiramente importantes neste estádio em termos das políticas públicas para Portugal. E partimos, de facto, do contexto europeu, é inevitável, um contexto de tendências demográficas na Europa que passam pelo envelhecimento, passam por um aumento de esperança de vida e passam, naturalmente, por dúvidas e questões relativamente à sustentabilidade do modelo social, que naturalmente é o modelo da social-democracia, um modelo muito caro, naturalmente, ao Grupo Parlamentar do PSD. Questões também em termos de transformações ambientais, por um lado a exploração incessante dos recursos naturais limitados e por outro lado a expansão dos limites da ciência que vão empurrando, digamos, as possibilidades. E por outro lado, enfim, não sendo exaustiva, a globalização. E a globalização num contexto que o gráfico do elefante evidencia muito claro, que é o facto de olharmos para os últimos 20 anos ou 30 anos e verificarmos que, embora a pobreza em termos mundiais tenha reduzido, a verdade é que as desigualdades não se reduziram e, portanto, os 1% mais ricos estão mais ricos e os 10% mais pobres. E, portanto, a questão é como é que aqui as tendências tecnológicas podem contribuir para criar uma maior justiça social. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer com alguma segurança é colocar uma série de questões, no fundo, quais as oportunidades para Portugal merecedoras de consideração pelas políticas públicas, quais os riscos e como é que as políticas públicas os podem mitigar, que é naturalmente o mais importante, quais as dimensões a considerar nesta análise, que, como vemos, são muito variadas, e que recomendações é que devem ser feitas, e eu penso que estas são perguntas onde estes debates serão sempre pouco para conseguir encontrar algumas respostas. No documento, eu agora pedia de facto que pusessem, porque tem o documento na conferência, portanto está passível depois de fazer o download. Não sei se tenho que ir ali fazer. Disseram-me que não. Tenho? Acho que não. Também não é muito importante, era só um esquema que disseram-me que não. Pronto, enfim. No documento, basicamente, há sete princípios que eu repetiria e que já foram aqui de alguma forma abordados de uma forma ou de outra. Por um lado, o primeiro é que a inteligência artificial é uma realidade. É uma realidade, não é um mito, é uma realidade hoje nas nossas vidas e que aparece com algumas, no sentido, de forma quase ubíqua. Não é? Nestas coisas, onde quer que estejamos. Ana, não é possível mostrar o documento. Okay. A segunda é que todas as áreas do conhecimento, agora ainda não é importante, a seguir é que seria, todas as áreas do conhecimento humano são afetadas e, portanto, partimos deste princípio. A terceira, que já foi aqui muito referida em várias abordagens, o conceito de trabalho terá que ser repensado naturalmente, terá que ser repensado e basicamente o seu papel na sociedade, porque se por um lado a produtividade aumenta naturalmente, por outro lado o fator trabalho como fator de produção, horas homem, etc., enfim, está completamente alterado. Sou eu que carrego? Desculpa, isto é tudo... Enfim, vamos ficar aqui depois, este não é propriamente este. Quarto, haverá novos e grandes desafios nos campos da democracia e da representatividade, já foram aqui focados de alguma forma, no campo fiscal e no campo regulatório, naturalmente. O maior desafio, com base em todos os outros, será o ético. E isto, sexto, Portugal não está sozinho, e isso, enfim, há aqui alguns aspectos que poderemos depois analisar. E, finalmente, o último, de que, assumindo os riscos, e os riscos têm que ser conhecidos, mas podemos encontrar as oportunidades que se colocam ao nível da produtividade, da segurança, da qualidade de vida, do acesso e da acessibilidade de tudo e da partilha. Isto está a andar para a frente. Não era a minha intenção era focar exatamente este slide, onde de facto, e eu diria que aquilo que pensamos é que há, do ponto de vista da política pública na social-democracia, duas áreas com impacto muito grande, uma o trabalho e um potencial de profunda disrupção do tecido social que tem que ser
obviamente, acautelado. E outra questão ética que foi aqui muito falada, de facto, face aos avanços da inteligência artificial, as questões sobre a natureza humana, a natureza do bem e do mal, no fundo precisam de respostas novas e precisam, sobretudo, de definição de responsabilidades ao nível da privacidade, da segurança, da partilha, da padronização. E, por outro lado, também há aqui algumas questões a colocar que, no fundo, são quais são os pontos-chave da ética humana que queremos passar para as máquinas. E, no fundo, um conjunto de questões abstratas e filosóficas de que ouvimos hoje à tarde aqui falar, hoje são questões práticas e concretas que têm que ser respondidas e que podem ser respondidas por políticas públicas ou podem ser respondidas por outros interesses, se de facto as políticas públicas não estiverem atentas. Digamos que há aqui, basicamente, a ética transversal em baixo e depois temos áreas de conhecimento onde as políticas públicas têm que estar presentes, na educação, e se eu quiser reforçar só as positivas, a questão do combate à desigualdade, olhar para a velocidade, mas também olhar para o elogio à lentidão, um bocadinho no movimento do pêndulo, do equilíbrio, a saúde, a defesa e segurança, a economia e o ambiente. E depois há desafios e ferramentas que são fundamentais em termos de política pública para uma social-democracia. Os políticos, o maior escrutínio nas políticas públicas, a economia participada, nos fiscais, no fundo, sobretudo com o objetivo da redistribuição da riqueza, e os legais, nomeadamente na proteção das populações e dos cidadãos relativamente àquilo que é o interesse público. E, portanto, a temática do IA hoje não é uma curiosidade, naturalmente, não é propriamente um tema interessante, é claramente uma nova revolução e obviamente que quem ficar para trás pode perder décadas e gerações e as políticas públicas não se podem inibir naquilo que tem que ser um grande debate nacional. Um grande debate nacional não é um debate governamental, é um debate que passa por inúmeros fóruns, como este, que tem que envolver as partes interessadas e este é um bom exemplo de estarem todos sentados a falar sobre o mesmo assunto e que requer claramente uma estratégia nacional que seja integrada e alinhada com a estratégia europeia. Obrigado. Abro agora a discussão. Antes de abrir lugar à discussão, eu gostaria de dizer uma coisa. Como virem, eu praticamente não intervim. Foi autodisciplina, fruto de um acordo pré-estabelecido. E julgo que isso é fundamental, não só para esta sessão, mas sobretudo para o trabalho que queremos fazer depois. É desta possibilidade de diálogo de pessoas diferentes, com visões diferentes, com interesses diferentes, com instituições que representam interesses e preocupações diferentes, que é necessário para construir uma sociedade em que podemos viver bem com a inteligência artificial sem atropelar ninguém. Portanto, eu fico muito feliz, porque, efetivamente, quem fez este debate foram os oradores. E quem fez esta disciplina foram os oradores. E felicito-os por isso e agradeço. Posto isso, eu passava agora ao debate e ia pedir ao meu colega e amigo Eugénio Oliveira, que vê um bocado melhor do que eu tenho um bocado de dificuldade em vir aqui, que orientasse o debate, se não se importa. Muito obrigado. Então, quem é que quer colocar perguntas, faz favor de levantar o braço. Claro, as horas vão passando. Aníbal, faz favor. Podia o Sebastião também. Luís Neto. Boa tarde. Luís. Meu nome é Luís Neto, mais uma vez. Sou estudante do Programa Doutoral em Engenharia Informática. Fala mais alto. E já ouvi falar aqui, diferentes opiniões sobre como será possível, de maneira mais eficiente ou menos eficiente, das máquinas tomarem a posição dos trabalhadores. A verdade é que há o exemplo de uma empresa na China, que até já lhe chamam a Dark Factory, em que eles conseguiram substituir 90% da sua capacidade laboral humana por máquinas. E então a maior parte da fábrica está às escuras, e eles não gastam dinheiro em iluminação, nem sequer em aquecimento, etc. Portanto, isso em determinadas situações será possível realmente substituir grande parte da força humana por máquinas. E a minha questão era a seguinte: se não me engano, em maio de 2017, houve uma proposta que foi submetida ao Parlamento Europeu para que as máquinas começassem a pagar segurança social, para que desta maneira se conseguisse compensar de alguma maneira os trabalhadores que forem perdendo o trabalho com o avanço da técnica e da inteligência artificial.
Então a minha pergunta é se o painel acha que isto é um bom compromisso para permitir que a inteligência artificial avance sem ocupar o espaço das pessoas na sociedade. Obrigado. Obrigado. 3 ou 4, não é? 3 ou 4. Não. Muito boa tarde, muito obrigado pelas diversas e riquíssimas contribuições e perspectivas que foram trazidas aqui. Eu gostaria que me ajudassem a convencer como é que nós, humanidade, que percebemos muito racionalmente qual é a profundidade do problema das alterações climáticas e que aparentemente nada conseguimos fazer para resolver e para evitar o abismo para que todos nós coletivamente nos estamos a precipitar, como é que, não, sendo nós capazes de assegurar isso, conseguiremos assegurar e colocar no terreno aquilo que parece que foi unânime, e eu estou perfeitamente de acordo, que precisamos de, em antecipação, assegurar medidas regulatórias, fazer regulação racional de lógicas de trabalho para evitar a disrupção do tecido social e para fazermos uma judiciosa inclusão de princípios éticos na revolução que se avizinha e que já estamos a viver. Muito obrigado. Muito obrigado. Aníbal Ferreira. Mais alguma questão? O professor Sebastião Feio de Azevedo, ex-reitor. Boa tarde, Sebastião Feio, professor emérito da Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto. Um comentário muito breve, prometo muito breve, com uma questão que está embutida nesse comentário. De facto, este debate é absolutamente fundamental. É fundamental nós continuadamente, o ser humano continuadamente, discutir como se deve adaptar à evolução, à natural evolução humana. Eu confesso que muito que eu vi aqui, se em vez de termos a palavra inteligência artificial tivéssemos outros termos do passado, podia-se ter aplicado ao que ocorreu há 50, há 60, há 70 anos, há 80 anos. Eu gostava de dizer que trabalhei muitos anos em temas associados à inteligência artificial. A inteligência artificial é um grandíssimo chapéu em que estão, hoje em dia, muitos temas, tudo que tem a ver com mimetizar e simular o comportamento humano, digamos assim. E tenho-me dedicado muito a estudar, enfim, ler sobre a história da humanidade, particularmente desde a primeira dita Revolução Industrial. E realmente as palavras, os adjetivos são continuadamente usados, são continuadamente os mesmos. E há 3 tópicos fundamentais que eu creio que a doutora Margarida Mano levantou, que é a organização de trabalho, que é a responsabilidade social e a proteção social, e que é a ética. Mas essas três palavras, ou esses 3 valores, esse 3 conjuntos de importantíssimas ideias para a evolução humana, são verdade hoje como foram verdade há 20, 30, 40, 50 e 60 anos. Temos é que olhar também para o facto de inequivocamente, as condições de trabalho, pelo menos no Ocidente, não vamos estar agora aqui com grandes divagações, melhoraram imenso, a qualidade de vida globalmente melhorou imenso, sendo certo que todos percebemos que há gravíssimas distorções de distribuição de riqueza que têm que ser atacadas, como também a Margarida Mano falou e como outros falaram. Portanto, a questão que eu lhes coloco de alguma forma é esta: não há que haver receio para a evolução que tem ocorrido. Não há que haver receio e estou certo que a humanidade continuará a desenvolver o conhecimento e continuará a lutar pela melhoria de qualidade de vida das pessoas. Agora, pergunto-lhes o que é que em Portugal tem sido feito, nomeadamente para os componentes políticos, para os membros dos partidos políticos, o que é que em Portugal tem sido feito para nós regularmos esta evolução e para a promovermos. Porque recentemente eu li há 15 dias que na Grã-Bretanha estão a fazer um investimento de 400 milhões de libras para... Naturalmente que eu não peço isso para Portugal, não é? Mas estão a fazer um investimento de 400 milhões de libras para a criação de cursos e de estruturas de formação nesta área da inteligência artificial. Obrigado. Mais alguma questão que queira ser colocada neste momento? Se não, então nós perguntaríamos se alguém se voluntaria para começar a responder a algumas das questões, em primeiro lugar. Sim, faz favor, Dr. Nathaniel. Hoje. Não. Isto não está na área.
Bom, eu iria responder à questão da segurança social e das máquinas. Obviamente que a questão é muito pertinente, é uma discussão que já tive diversas vezes, e fui mudando de opinião em função daquilo e dos argumentos que me foram dando ao longo destas discussões. Todos sabemos que os impostos sobre o trabalho continuam a ser a principal fonte de receita da União Europeia. Se nós vamos, de alguma forma, taxar as máquinas, que o façamos de uma forma transversal a todo o espaço económico, porque senão vamos, de alguma forma, não ser competitivos com a economia. E se Portugal enverdar por esse caminho, há de ser um caminho do desastre, porque outras economias não o vão fazer. Já se percebeu que muitas economias andam à frente pelos bons e pelos maus motivos, mas de alguma forma aquilo que nós temos que estar focados é essencialmente naquilo que as máquinas vêm ajudar aos trabalhos de repetição. Por exemplo, um trabalho autónomo, as tarefas repetitivas também causam graves problemas de saúde aos trabalhadores, tem melhor ergonomia, portanto é uma das vantagens também que temos que salientar, as tarefas pesadas e complexas, e tem que haver novas formas de cooperação e colaboração. Aqui, quando eu há pouco falava da formação que tem que ser dada aos trabalhadores, é no sentido de o trabalhador comandar a máquina, evitando fazer estes trabalhos que são mais, digamos assim, mais forçados, mas nunca perdendo de vista que é difícil mantermos o mesmo nível de trabalho. Obviamente que o nível de trabalho que irá ser, ou seja, criado, será com uma maior necessidade de competências por parte dos trabalhadores, por isso é que o Fundo Europeu está provido nesta transição de alguma forma, as pessoas que ficarem desempregadas porque não acompanham a evolução dos tempos, de alguma forma estarem protegidas. Portanto, essa questão da segurança social deve ser uma discussão alargada à Europa e ao mundo, mas julgo que ao nível da União Europeia acho que teremos todos uma palavra a dizer, porque efetivamente há muita coisa que está em causa. Se o trabalho contribui tanto para a nossa economia, nós temos de alguma forma aqui o preservar e de alguma forma ter mecanismos alternativos para o efeito. Muito obrigado. Obrigado. Estas intervenções que seguem podem também, de alguma forma, se debruçar sobre o que aqui foi dito, não é? Uns podem falar sobre o que os outros disseram. Pedro Duarte, por favor. Eugénia. Eu peço desculpa. Está bem, eu daqui não. Então, eu avanço para fazer também 2 ou 3 comentários sucintos sobre essencialmente 3 temas. O primeiro, a questão do trabalho, que eu não abordei muito na intervenção inicial, mas que é evidente que é relevante e para a CIP é muito importante. Há apenas um estudo feito para o mercado português que tenta prognosticar, prever, perspectivar aquilo que pode ser o impacto da automação nos próximos anos, nomeadamente até 2030, desta disrupção tecnológica que estamos a viver. Esse estudo foi feito agora no início deste ano, ou foi concluído no início deste ano, com a ajuda da McKinsey e da Business School da Nova, e os resultados aí são relativamente claros, e julgo que era isso que o Sr. Deputado Pedro Soares se referia, e diz-nos que, de facto, se nada for feito, portanto, se a economia portuguesa mantiver o mesmo paradigma que tem seguido, nós vamos ter problemas, porque de facto aí só no melhor cenário é que vamos ter, do ponto de vista líquido, uma igualdade entre empregos perdidos e empregos criados, digamos assim, não é? Mas é no cenário, isto é importante deixar claro, se o paradigma da economia portuguesa se mantiver o mesmo dos últimos anos, portanto esse estudo foi feito com essa base, e portanto está nas nossas mãos alterar a situação, ainda temos muito tempo para mudar isto, para que de facto a realidade seja diferente. E a verdade é que em termos muito concretos, ninguém nos pode dizer o que é que realmente vai acontecer, ninguém tem uma bola de cristal, tudo isto são projeções evidentemente muito falíveis, até porque, provavelmente já terão ouvido também esta estatística, prevê-se ou calcula-se que 65% dos miúdos que hoje estão no ensino básico vão exercer profissões que não estão sequer inventadas ainda, nem nós conseguimos imaginar quais vão ser essas profissões. E, portanto, está tudo em aberto desse ponto de vista, não é? É evidente que há aqui, do ponto de vista da proteção social, muitas questões que se colocam, nomeadamente, parece mais ou menos evidente hoje que há uma tendência para um aumento de desigualdades se nada for feito. E, portanto, se tudo for mantido dentro da normalidade, pelos chamados efeitos de escala, há de facto uma concentração que é perigosa do ponto de vista social e para isso eu concordo que temos todos de olhar. A solução dos robôs serem taxados, digamos assim. Eu estou particularmente à vontade porque trabalho numa empresa cujo fundador, o Bill Gates, foi a primeira pessoa, talvez publicamente, a lançar esta ideia de se taxar robôs. Mas o problema depois é de facto de execuabilidade disto, não é?
as impressoras vão ser taxadas, é um robô, é uma máquina. Como é que vamos fazer isto? É muito difícil de estarmos de colocarmos isto em causa. Há quem defenda que passa, quer dizer, a partir do momento que há desemprego, digamos assim, ou redução de postos de trabalho, então a partir daí deve-se acompanhar, digamos assim, a taxação, independentemente de se ter prescindido de um empregado. Mas, quer dizer, mas isso vai causar uma dificuldade concorrencial muito grande, porque as novas empresas, a partir daí, partem grande vantagem face a quem está instalado já. E, portanto, não é fácil encontrar-se um modelo para isso. Agora, alguma coisa vai ter que ser feita, isso não temos mais dúvida. O blockchain até já avançou com uma ideia, que também me parece ainda é uma boa manifestação de vontade, mas, de facto, não se encontrou uma solução, nem em termos europeus, nem em termos da OCDE, onde eu julgo que isto deve ser discutido e aprofundado. Uma última questão, ou melhor, duas últimas questões muito brevemente. A questão que aqui foi levantada da estratégia europeia, que me parece muitíssimo relevante, mas eu queria apenas chamar a atenção, e na linha do que o professor Sebastião Feito Azevedo aqui também frisou. Mas não esqueçamos o papel de Portugal enquanto país. Porquê? Porque a tentação europeia está a ser, nomeadamente liderada por França e Alemanha, no sentido de se ganhar escalabilidade e, portanto, haver sinergias, haver fusões, haver grandes players europeus que, no fundo, possam competir tal com a China e com os Estados Unidos. E isso é uma reflexão que deixo para todos, nomeadamente quem tem responsabilidades políticas tem que pensar muito nisso. Isso interessa ao nosso país ou não interessa ao nosso país? Porque eu não sei até que ponto é que não podemos ser esmagados com uma solução europeia, digamos assim, se não olharmos bem para aquilo que também nós estamos a fazer. A última questão tem a ver, de facto, com a questão fundamental que o professor Sebastião aqui deixou há pouco, que tínhamos noção que isto, de facto, já aconteceu, não é? Já, pelo menos desde há 200 anos temos visto isso, mas até antes disso, não é? Estes movimentos sociais que respondem ao avanço tecnológico. Mas há, de facto, aqui características especiais neste que estamos a viver. Eu diria duas características. A velocidade a que está a ocorrer não tem a ver com o passado. Eu dou só um número. O carro, por exemplo, o carro demorou até atingir 50 milhões de utilizadores, desde o momento que foi colocado no mercado, até atingir 50 milhões de utilizadores, o carro demorou 62 anos. A internet demorou 7 anos. E o jogo Pokémon GO, não sei se já ouviram falar do Pokémon GO, demorou 39 dias a atingir 50 milhões de utilizadores. Portanto, a velocidade com que tudo hoje ocorre é muito diferente. E, por outro lado, é a abrangência, porque está a acontecer em todos os pontos do globo, praticamente em simultâneo. Nas outras revoluções industriais ou tecnológicas não foi assim, e, portanto, houve uma cadência de décadas e décadas até se ganhar esta escalabilidade. Agora está a acontecer ao mesmo tempo em todo lado, e nós sabemos isso, sentimos isso, à distância de um clique para todos. E é daí que vêm estes novos desafios, de facto, que esta fase de transição, que de facto é um bocadinho assustadora, não é? Apesar de, eu concluo com esta frase que me lembro muitas vezes, que eu quando estudava, e o meu pai era relativamente exigente a obrigar-me a estudar, não é? Mas depois, quando chegava à altura do exame, à véspera do exame, gostava de me acalmar e dizia-me sempre: se já estudaste, agora calma e estupidez natural. Era a frase que utilizava sempre. Passado estes anos todos, estou a trabalhar hoje em dia, todos os dias, com a inteligência artificial, que se repararem é exatamente o oposto de estupidez natural. Não é? E, portanto, isto para dizer o quê? Que a inteligência artificial é muito importante. Eu sou um fã, se quiserem, de todas as suas potencialidades, mas é enquanto ela estiver ao serviço da estupidez natural. Não é? Obrigado. Doutora Margarida? Alguns pontos foram abordados já antes, mas eu há dois aspectos que pegava. Uma tem a ver, de facto, com a questão de Portugal. E pegando na questão, por exemplo, da educação, esse mesmo estudo da Unesco diz que, de facto, uma percentagem significativa, 30%, 40%, das atividades são automatizáveis e estarão automatizadas em termos daqui em 2030, e aquilo que mais dificilmente será basicamente os trabalhos que apelem à criatividade, embora já haja os robôs criativos, não é? E a interação social e a destreza física em determinado tipo de competência. E, portanto, sem querer dizer que vai ser assim, de maneira nenhuma, e, por outro lado, a questão da velocidade também, muitas vezes ficamos com a sensação que, embora seja verdade que a velocidade é completamente diferente, a verdade é que, apesar de tudo, vão surgindo impedimentos e, portanto, não sei quando é que estes cenários se concretizarão, mas há aqui desafios claros, por exemplo, em termos de educação. Em termos de educação, não só no sistema educativo, mas em termos da sociedade em geral.
E, portanto, e aqui eu diria que se há áreas onde nós estamos na União Europeia e temos que, e obviamente que as decisões não são tomadas aqui, outras não, são tomadas cá. Por outro lado, é claro também aqui que os investimentos são completamente diferentes. A China, recentemente, foi público que ia investir até 2030 150 mil milhões de euros em inteligência artificial. Em inteligência artificial. A Europa tem 80 mil milhões para inovação, empreendedorismo, inteligência, tudo. Não é? Os números são verdadeiramente diferenciadores com o que isto pode significar. Só uma nota, de facto, em termos, nem sempre é fácil, e penso que essa é uma das questões que complexifica muito toda esta análise, nem sempre é fácil perceber exatamente o que é um robô, não é? A minha capacidade de trabalho, se tiver isto ou não tiver isto, altera-se significativamente. O que é que do valor do meu trabalho se deve a mim e se deve aos instrumentos que tenho, é difícil de avaliar, sendo que há áreas onde não é assim. Nas autoestradas é fácil perceber os robôs que substituem os postos de trabalho. Mas, de facto, a questão é muito mais complexa, sendo claro que, de facto, o trabalho e o papel do trabalho hoje está profundamente alterado por via de várias, como esteve na Revolução Industrial, exatamente, por via de vários fatores e obviamente que aqui o próprio capital, digamos assim, tem um papel muito importante. Obrigado. Aqui um outro. Faz favor, Tiago, CGTP. Um conjunto aqui de questões que são colocantes e que nos permitem agora também aprofundar mais algumas das questões que nós levantámos na primeira intervenção. Desde logo não fica a ideia, acho que não passou, que há aqui algum sentimento de repulso em relação aos desenvolvimentos que estão na calha. Não é assim que a CGTP os vê exatamente como do sentido inverso, como elementos de potencialidade. E como elementos de potencialidade num quadro de necessária transformação da sociedade. Nós podemos falar de regulação, de ética, e que são questões que são fundamentais na fase atual que nós atravessamos, mas estes avanços tecnológicos, se estiverem ao serviço dos interesses privados, a ética do negócio privado é o lucro. É essa a ética. Bom, o princípio máximo do interesse privado é o lucro. E nós já experimentámos isso, os trabalhadores portugueses, nós todos estamos aqui nesta sala, sabemos o que isso é, nomeadamente com os resultados do setor financeiro e aquilo que nos tem sido solicitado para, em nome de negócios ruinosos, do ponto de vista ético, questionáveis certamente, mas inseridos num esquema global ético de funcionamento do sistema que leva a este tipo de disrupções. E, portanto, para nós é importante que haja um sistema regulatório mais afinado, mas a questão do controlo público do desenvolvimento desta área, para nós é uma questão determinante. Não é o controle público 100%, como é óbvio, mas é a direção que o controle público tem que dar no desenvolvimento da tecnologia. E aquilo que nós assistimos é que um conjunto importante de instrumentos que o país tinha à sua disposição para fazer isto foram alienados. Já demos o exemplo da Portugal Telecom, um conjunto de empresas que eram âncoras de desenvolvimento tecnológico no nosso país que foram alienados. E achamos que isto é uma questão que é fundamental de recuperar para as mãos do Estado. Da mesma forma que quando ouvimos, temos sérias dúvidas por aquilo que é a reflexão que fazemos sobre a evolução da União Europeia e o papel de uma divisão europeia do trabalho que Portugal tem sido remetido, temos sérias dúvidas que as soluções para o desenvolvimento da inteligência artificial no nosso país, do desenvolvimento tecnológico no nosso país, se devam concentrar exclusivamente no plano das relações com a União Europeia. Se nós fôssemos ver o lançamento do plano Juncker e o tipo de investimentos que estavam alocados aos países do centro e o norte da Europa e aqueles que estavam remetidos para o nosso país, nós vemos onde é que está a concentração de tecnologia, de investimentos de forte incorporação tecnológica e onde é que está aqueles que têm menos de incorporação tecnológica. Se nós formos ver aquele que é o nosso perfil produtivo hoje no quadro da União Europeia e formos ver o tipo de produção que nós fazemos, nós temos uma produção de bens intermédios e não estamos numa camada, na cadeia de valor, estamos numa fase que está muito longe da fase final. E, portanto, achamos que, neste sentido, devemos ter uma afirmação de princípios soberanos nacionais para o próprio, no quadro daquilo que é a nossa participação na União Europeia. Em relação às questões que foram colocadas, muito rápido,
A questão das contribuições para a Segurança Social e da diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social pode ser feito, por exemplo, a CGTP tem esta proposta já há muito tempo, por uma cobrança de imposto sobre o valor acrescentado líquido de cada uma das empresas. E não só sobre aquilo que é o ordenado e vencimentos dos trabalhadores. E isto aqui era uma medida que permitiria à Segurança Social robustecer-se e ganhar músculo para dar resposta. Mas há outras, porque também já aqui foi dito, e são questões que são diferentes. Uma coisa, um imposto sobre um robô não é uma taxa para a Segurança Social, o nosso sistema é contributivo e é muito diferente daquilo que são contribuições para a Segurança Social, daquilo que são taxas para financiar o orçamento do Estado. Mas se nós quisermos falar de impostos, temos uma panóplia de impostos que podemos introduzir sobre o capital e sobre os quais podemos pôr a inteligência artificial a funcionar, porque se hoje temos grandes mecanismos para transferência de capital, esses mecanismos têm que servir também para captar e para descobrir onde é que está esse capital e para o taxar. Não pode ser só para fuga, tem de ser também para termos aqui alguns instrumentos de receita para o Estado, e achamos que essas são medidas que devem ser colocadas e que se colocam com muita pertinência. E depois uma última questão que já aqui foi colocada várias vezes e que tem a ver com a questão do trabalho e da mutação do trabalho. É óbvio que o trabalho tem sofrido mutações ao longo do tempo, mas o trabalho tem um papel que vai muito além do elemento de fonte de subsistência do próprio homem. O trabalho enquanto elemento de socialização, a importância do trabalho, a importância social para cada um de nós do trabalho é uma questão que é fundamental. A questão da desocupação do indivíduo, remunerado por um rendimento qualquer que possa substituir o seu trabalho, vai retirar e vai imputar a este indivíduo aquilo que é um dos aspectos fundamentais do nosso processo de socialização, que é o próprio processo do trabalho enquanto elemento de socialização. Um pensador, o François Collet, que pensa sobre estas questões, já estou a dizer bem o nome, não sei se sim, se não, ele falava sobre a inteligência artificial, uma coisa que era interessante, que era a maior parte da nossa inteligência está fora do nosso cérebro, está no meio com o qual nós interagimos. E o trabalho é uma parte fundamental deste processo de socialização. Portanto, ver o trabalho desta forma utilitarista, por isso simplesmente utilitarista, para nós acho que achamos que é um caminho perigoso. É uma ambição de há muito tempo, de alguns acabar com o trabalho ou com a dependência dos trabalhadores. Aquilo que nós verificamos ao longo dos tempos das sociedades é que esta tendência tem estado em crescente. Muito obrigado. Obrigado. O Sr. Deputado José Magalhães. Não há nesta matéria. Não está. Sim, sim. Não faz mal. Este funciona, já funciona. Uma visão cristalizada, porque, de acordo com uma visão cristalizada do trabalho, por exemplo, continuam a ser construídas pirâmides com mão de obra humana e construções com mão de obra humana, e as máquinas têm aí um efeito importante e libertador. E, portanto, não podemos ser indiferentes a essa dimensão do progresso que a inteligência artificial está a trazer e vai trazer em múltiplos domínios. Temos, é que, evidente, pela frente, o repto de saber como domesticar o algoritmo, basicamente, e como nos prevenirmos contra uma algoritmocracia em que, por falta de transparência, por falta de justiça, por falta dos princípios que neste momento estão a ser considerados essenciais pelos peritos europeus que há bocado citei, fizéssemos uma evolução negativa. E ainda por cima, é-nos proposto uma espécie de pacto faustiano do século XXI. Há bocado alguém dizia, porque é preciso reflexão no silêncio, na pausa, no cuidado. E aquilo que a inteligência artificial nos proporciona é reflexão, isto é, boa decisão, célere, na hora. Há quem ganhe milhões nos interstícios dos fusos horários nas bolsas mundiais. Só isso. E esse jogo que é conseguido através de algoritmos não era conseguível por humanos, não é por isso simplesmente conseguível por humanos e, no entanto, é conseguível por algoritmos. A questão, obviamente, é quem beneficia com isso e como é que são repartidos os ganhos disso. Gostava de chamar a atenção para uma coisa concreta de que há bocado só falei superficialmente. O ponto 5.3
o 5.5, aliás, do documento que está em debate sobre a Estratégia Nacional para a Inteligência, para uma política de inteligência artificial portuguesa, procura fazer um exercício que eu acho muito interessante e sobre o qual é importante que todos possam pronunciar-se, que é definir áreas específicas de especialização em Portugal com impacto internacional, não por projeção de cálculos genéricos de outros países aplicados depois a Portugal, mais ou menos, mas com base num estudo da nossa realidade económica e científica. E foram detectados, por exemplo, setores como o processamento de linguagem natural, em que temos experiência e know-how, e casos de sucesso também, aquilo que se chama real-time decision, com inteligência artificial, matéria em que também temos experiência em empresas como a Fitsal, a Bosch, a Farfetch, a WeDo e outras. Portanto, trata-se de coisas concretas em que nós podemos investir e em que o Estado, as políticas públicas, devem prestar apoio para conseguirmos uma vantagem competitiva, ou pelo menos o nosso posicionamento na escala europeia e mundial. A deputada Margarida Manda aludiu a uma questão absolutamente fundamental. Nesta matéria não pode haver poesia, ou pelo menos excesso dela, como aquela que eu há bocado diverti a propósito do Imagine, faz bem, não faz mal, aliás, mas tem que haver números. O papel do Estado, da União Europeia designadamente, é um papel absolutamente essencial. Temos verbas previstas no Horizonte 20 e vamos ter verbas para 2030, e é com isso que vão ser construídos os tais supercomputadores, é com isso que a Universidade do Minho vai contar para ter o seu computador, o seu supercomputador na rede europeia e trabalhar como já trabalha à dimensão ibérica e europeia e poder participar em projetos como aqueles que estão a começar a ser esboçados. Da mesma forma que o projeto ibérico do Laboratório de Nanotecnologia está a permitir fazer coisas que no passado eram absolutamente impensáveis. Portanto, temos que nos colocar não em torno apenas da discussão filosófica do poder mágico do algoritmo, se temos imenso medo de sermos entumulados no tal supercomputador de que eu comecei por falar, mas concretamente em políticas públicas, com os numerozinhos ao lado, para podermos ter a ação respectiva e para podermos envolver os parceiros sociais e os protagonistas, os players, todos, na conscientização e o envolvimento dos órgãos de soberania, todos. Bem, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tentar ser muito rápido. Não se trata, eu creio que se transpareceu isso da minha intervenção, é exatamente o contrário. Não se trata de ter receio da inteligência artificial. Trata-se de não sermos ingênuos perante a inteligência artificial. E a crítica de nós sempre houve momentos disruptivos na história e nós estamos hoje, não devemos ficar paralisados perante um eventual momento disruptivo, para além dos exemplos que o Pedro Duarte deu, de que de facto este é um momento específico na história, eu creio que todos nós olhamos para trás para a nossa história, reconhecemos, se tivéssemos debatido, por exemplo, um bocadinho melhor as políticas produtivas, a indústria, etc., não estaríamos hoje a discutir alterações climáticas, por exemplo. E por isso convém nós, antecipadamente e quanto antes, refletirmos sobre o que vai alterar dramaticamente a nossa vida. E sobre isso nós temos muita dificuldade. Eu encaixo perfeitamente a crítica que novamente o Pedro Duarte, não há aqui nenhuma fixação, fez à proposta do Bloco de Esquerda, que ela carece de ser aprofundada para taxar o que é atualmente uma extração de riqueza do país, não só de Portugal, mas do mundo. Não por acaso não é uma preocupação nossa, é uma preocupação da OCDE, é uma preocupação da União Europeia, da Espanha, de França, etc. Agora, o problema é que se nós não iniciamos com ações concretas este combate face a este saque que está a existir, é um saque digital, mas não deixa de ser um saque, nós continuaremos sempre à espera de um futuro de conseguirmos esclarecer melhor os processos de criação de valor e de recuperar instrumentos de soberania que na prática nos são negados cotidianamente.
E desse aspecto nem sequer estou a falar no âmbito apenas nacional. A própria intenção de taxar a Google, Facebook, etc., é um problema à escala europeia, quanto mais à escala nacional. Ora, se nós não fizermos nada, não ficaremos sempre reféns desses problemas. A nossa iniciativa, ela é pioneira em Portugal, mas ela segue exatamente os mesmos preceitos que a União Europeia e que a OCDE criaram, exatamente para termos essa força internacional. Sabendo e tendo consciência que um país como Portugal tem muita dificuldade para combater estes gigantes da economia digital. O Hugo perguntava, mas mostrou no fundo, na prática, os grandes debates, alterações climáticas, inteligência artificial. Eu respondo sobre as alterações climáticas. Se fossem bancos, se fossem o mundo da finança, havia uma união internacional para salvar o país, para salvar o mundo, e havia uma resposta. Mas como são alterações climáticas e não afetam todos na mesma medida, na prática, há uma repercussão na vida social em função da riqueza individual que se tem, porque claramente um sem-abrigo está muito mais refém de alterações climáticas do que alguém que tenha capacidade de se proteger, etc. Um país mais rico está muito mais capaz de se proteger das alterações climáticas que um país mais pobre. E por isso temos aqui o cruzamento das duas desigualdades. A desigualdade entre regiões do globo, a desigualdade entre pessoas. Isso aplica-se exatamente nos mesmos termos, nesta ideia de que a inteligência artificial vai estar ao serviço de quem? Vai ser para promover mais desigualdades, é que o que nós vemos agora diz-nos que sim, que está a servir para isso. E nós podemos dizer, temos bons exemplos em Portugal, devemos promover e devemos investir, eu creio que essa era a questão de fundo, devemos investir enquanto país para nos prepararmos para esta revolução. Absolutamente de acordo. E eu creio que esse é um problema na inteligência artificial e no conhecimento e na investigação em geral. Mas nós vamos sempre, eu creio que temos de ter esta consciência, correr atrás do prejuízo. Porque, como foi dito, eu creio, numa exposição muito sintética, mas brilhante por ser sintética, a inteligência artificial bebe de dois avanços brutais. Um é o Big Data, a recolha de dados, de informação à escala mundial como nunca existiu, e por isso permite que os algoritmos de aprendizagem, no fundo, nos conheçam a nós melhor do que a nós próprios nos conhecemos, e, por outro lado, de um aumento brutal da capacidade de processamento. Ora, estes dois vetores não são iguais entre países ou entre regiões. Não por acaso, o exemplo do computador que foi dado, aquele tal dos 2 cortes de ténis, não está em Portugal, nem nenhuma empresa portuguesa tem acesso a ele. Não por acaso, nós não temos acesso às bases de dados da Google que nós gostaríamos de ter. Se fôssemos uma Cambridge Analytica, teríamos acesso às do Facebook. Mas, como não somos, nem a essas temos acesso. Ora, isto cria desigualdades reais. E cria desigualdades que nos podem ser viradas contra nós, porque, perfeitamente, podem utilizar a informação do nosso país para questionar a soberania do próprio país. Eu creio que esse é um problema que não está aqui devidamente focado, porque nós não temos tempo para tudo, mas é um problema também essencial. Para terminar, ao Luís, eu creio que a discussão sobre como se financia a segurança social é a discussão de futuro nesta matéria também. Nós fizemos uma proposta, é a primeira, esperamos e desejamos que todos os grupos parlamentares também participem com as suas iniciativas, para começar a taxar as empresas que atualmente passam à margem disto tudo. Agora, eu concordo ali com o Tiago. Não nos enganemos, esta vertente da inteligência artificial, que é a vertente financeira da inteligência artificial, encaixa numa rede internacional de offshore, etc., da financiarização da economia, que na prática está feita para fugir ao pagamento de impostos e para fugir à redistribuição de riqueza que é feita através do Estado. E por isso, nós, nesta matéria em concreto, temos um debate e um combate que passa por aqui, mas não se extingue só nesta vertente. Muito obrigado. O debate já vai longo e com muitas e interessantes intervenções. Eu queria fazer-me valer uma discussão que ouvi em tempos de dizer que a diferença entre um louco de guerra e um herói de guerra é que o herói tem medo. O medo é a noção da real dimensão que nós estamos a enfrentar. E eu creio que, não sendo uma pessoa receosa em relação ao futuro, tendo muita confiança, creio que a dimensão da inteligência artificial, a sua aplicação prática, o instrumento que ela representa, a nossa exposição, a nossa vulnerabilidade, e quando digo a nossa capacidade, a nossa vulnerabilidade à manipulação, a dimensão da dispensa de pessoas no processo produtivo aplicado à escala global, são desafios de grande dimensão, de uma dimensão nova, e este é um tempo novo.
Nesse sentido, é um tempo que impõe respeito. Eu não tenho medo, não tenho receio, mas tenho muito respeito, ao mesmo tempo que, naturalmente, que tenho confiança que nós saberemos estar à altura dessas exigências. Mas creio que um dos temas realmente essencial, porque nós não podemos viver senão em paz, não vivemos bem se não vivermos em paz, é que o processo de criação de riqueza seja um processo que não seja excludente de um maior número de pessoas. O processo de inclusão de inteligência artificial no processo produtivo levanta problemas enormes, como aqui foram trazidos, por exemplo, relativamente à sustentabilidade da segurança social. E se nós pensarmos que, por exemplo, num país como Portugal, a segurança social é responsável por retirar da pobreza cerca de 30% da população, nós percebemos que a ameaça sobre a segurança social é uma ameaça sobre todos nós. E, portanto, como é que nós nos vamos financiar? Como é que nós vamos ter a capacidade de suportar isso? Creio que são questões absolutamente decisivas, mas faço-me valer de um princípio fundamental, clássico do direito fiscal. Cuidado com essa ideia da tributação dos robôs, porque há um princípio-chave nesta matéria que no taxation without representation. Era um princípio da Magna Carta e, portanto, calma aí com isso, porque não quero pôr os robôs também a ter uma voz neste processo. Eu creio que o que está verdadeiramente em causa, quando falamos da tributação de robôs, o que está em causa é a tributação da atividade económica. É isso que está em causa. E, portanto, naturalmente que nós teremos que encontrar soluções para uma realidade que é nova. Há muito receio, há muito levantamento ao estudo da CIP, há estudos de âmbito internacional que falam realmente da destruição de muitos cargos, de muitos empregos. Mas há também, simultaneamente, a identificação de novas áreas que hoje em dia não estão tão potenciadas, por exemplo, na área ecológica, por exemplo, na área social, no acompanhamento das pessoas mais idosas. São tudo dimensões que, estando a economia liberta em determinadas áreas, poderá suscitar outro tipo de dinamismo em termos económicos e, portanto, não sendo nada apocalíptico nesta matéria, creio que nós temos que estar atentos, efetivamente, a tentar encontrar soluções que assegurem aquilo que pretendemos, que é que, no fundo, todos estes instrumentos sejam ao serviço da humanidade e da comunidade. Finalmente, apenas uma nota para dizer que realmente o desafio de Portugal, quando nós vivemos um tempo muito pressionado, muito deprimido, com muitas exigências que foram impostas ao povo português e, simultaneamente, tivemos um bocadinho de crescimento económico e logo nos satisfizemos em relação a isso, e há que perguntar como é que nós permitimos que aquilo que nós em cada momento alcançamos com o crescimento económico é aplicado na possibilidade de termos maior crescimento económico no futuro. Essa é que é a grande questão. E quando nós vemos que o investimento cai a pique, quando nós vemos que não há uma estratégia efetivamente, por exemplo, quando nós vemos o que se passou com a qualificação profissional, com a formação profissional, nós tememos que, efetivamente, tenhamos estado a viver mais do presente, fruto de uma situação de tensão que nós vivemos e de pressão e que a necessidade de encontrarmos algum alívio, mas a verdade é que temo que nós não estejamos a acautelar realmente as exigências do futuro. As exigências do futuro remetem necessariamente para um nível de produtividade totalmente diferente. A produtividade é negativa em Portugal, continua a ser, e isso é terrível como indicador para o futuro. Se nós não invertermos isso, e naturalmente com o investimento em novas tecnologias, o investimento na robótica, o investimento em tudo o que possa representar uma mais-valia em termos de rendimento, nós não conseguiremos inverter o nosso ciclo em termos estruturais de combate da pobreza em Portugal. Muito obrigado. Obrigado. Faz favor. Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada. Tentando também sintetizar aqui algumas ideias, considerando colocadas por parte do público. A questão da segurança social, que também já foi aqui abordada, 2 ou 3 observações. Efetivamente, a questão do financiamento da segurança social, porque é disto também que falamos quando também podemos falar da perda de postos de trabalho em todo este desenvolvimento tecnológico.
O financiamento da Segurança Social, que assenta também muito na questão dos próprios salários e do trabalho, e que efetivamente também é assim que tem que ser, porque é um sistema contributivo, um sistema público, universal e solidário, que assenta também o seu financiamento nessa parte contributiva. O PCP tem colocado ao longo de vários anos, e não só de agora, esta questão da Segurança Social não é para nós, ou esta reflexão que fazemos sobre a Segurança Social não é uma reflexão recente, a necessidade de diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social, tendo até apresentado propostas concretas na Assembleia da República sobre esta matéria, designadamente a taxação sobre o valor acrescentado líquido de empresas em que haja uma contribuição acrescida nas empresas que apresentem efetivamente grandes lucros. Esta é uma discussão que se irá naturalmente continuar a fazer, sendo que também há, no que se refere à Segurança Social, algo que não podemos deixar de dizer, que os problemas ou os desafios que a Segurança Social possa enfrentar são desafios que se prendem com uma realidade de desemprego que se mantém hoje, com uma realidade, por exemplo, também de baixos salários, porque se elevarmos naturalmente os salários, a contribuição para a Segurança Social será também ela maior, bem como a própria questão da precariedade, os empregos intermitentes que nós temos assistido, que milhares de trabalhadores têm, que têm emprego durante um mês e depois não têm e depois voltam a ter, tudo isso tem também influência naquelas que são as contribuições e o sistema contributivo da Segurança Social. Por isso também quando falamos sobre a Segurança Social e a necessidade de se encontrarem novas formas de seu financiamento, não nos podemos naturalmente esquecer desta realidade. Queria também colocar, até respondendo de alguma forma às questões que o professor Sebastião Feio aqui colocou, no fundo, sobre a ação dos partidos políticos em toda esta matéria, queria começar por dizer que o PCP, em abril de 2017, sabendo também que estava colocado ao nível da reflexão que era preciso fazer do desenvolvimento tecnológico, fez uma sessão pública sobre esta matéria, não especificamente sobre a inteligência artificial, mas sobre a questão do desenvolvimento tecnológico e científico e sobre o caminho que tem que ser feito para esse desenvolvimento tecnológico e científico servir as necessidades do país e estar ao serviço da melhoria das condições de vida. E é também dessa sessão que vêm, naturalmente, as questões que aqui coloquei na intervenção inicial e dessa reflexão que foi feita e que, de alguma forma, também agora reitero, porque o que importa, efetivamente, no âmbito do desenvolvimento tecnológico, mas no âmbito da inteligência artificial, que é especificamente o que estamos aqui também a tratar, é saber a quem serve e ao serviço de quem está. No primeiro painel foi abordada a questão até do armamento, da inteligência artificial e, no fundo, da inteligência artificial de armas autónomas, digamos assim. Em relação a essa questão, façamos aqui 3 perguntas. Quem investe para que isso seja feito, para que seja desenvolvida a inteligência artificial para isso? Quem produz e que interesse é que vai servir? E isso também nos deve fazer refletir sobre que caminhos é que nós queremos seguir para a inteligência artificial e para o progresso tecnológico. O que o PCP entende, e também fruto de reflexão que temos vindo a fazer sobre isto, sendo que isto não é uma reflexão estanque, naturalmente, até por força dos desenvolvimentos que aí poderão vir, é que tem efetivamente que haver um investimento público e uma responsabilidade pública no sistema científico e tecnológico nacional. Seja nas áreas da inteligência artificial, seja noutras áreas que também sirvam o desenvolvimento do país, seja até em áreas que possam ajudar à reindustrialização do nosso país, porque também isso a reindustrialização e o próprio desenvolvimento tecnológico e científico podem efetivamente andar de mãos dadas, e isso naturalmente exige opções políticas de investimento produtivo, de defesa da produção nacional e também defesa do sistema científico e tecnológico nacional.